Terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley de Biologia aqui. Nesse vídeo eu vou corrigir com vocês as atividades do PET 7 de Biologia, ok? Então acompanha comigo na tela aí, de forma bem rápida e simples, eu corrijo com vocês essas questões. A matéria é ciclos biogeoquímicos, né? A gente pode observar aí o ciclo do carbono, o ciclo da água, ciclo do fósforo, do enxofre, são os diversos elementos químicos e como eles circulam no ambiente. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 1. Nos últimos 50 anos, as temperaturas de inverno na Península Antártica subiram quase 6 graus, ao contrário do esperado. O aquecimento tem aumentado a precipitação de neve. Isso ocorre porque o gelo marinho, que forma um manto impermeável sobre o oceano, está derretendo devido à elevação de temperatura, o que permite que mais umidade escape para a atmosfera. Essa umidade cai na forma de neve. Logo depois de chegar a essa região, certa espécie de pinguins precisam de solos nus para construir seus ninhos e de pedregulhos. Se a neve não derrete a tempo, eles põem seus ovos sobre ela. Quando a neve finalmente derrete, os ovos se encharcam de água e goram. A partir do texto acima, analise as seguintes afirmativas. Número 1. O aumento da temperatura global interfere no ciclo da água na Península Antártica. Número 2. O aquecimento global pode interferir no ciclo de vida das espécies típicas de região de clima polar. A existência de água em estado sólido constitui fator crucial para a manutenção da vida em alguns biomas. Então, o 2 e o 3 estão corretos. A resposta para a nossa questão vai ser a alternativa D. Número 2. A dinâmica do ciclo do carbono é muito variável, quer no espaço, quer no tempo. As emissões de carbono ocorrem devido às ações dos seres vivos ou devido a outros fenômenos, como uma erupção vulcânica, que, por exemplo, provoca um aumento temporário de carbono na atmosfera. O sequestro do carbono na atmosfera é feito principalmente pelos seres clorofilados, que no processo de fotossíntese sintetizam a molécula de glicose. Para manter armazenado por longo prazo o carbono que foi retirado da atmosfera, é aconselhável. O que é aconselhável fazer? Controlar as atividades vulcânicas? Não. Transformar as florestas em zonas agrícolas? Também não. Instalar hortas em grande parte das residências? Também não. Letra D. Impedir o desflorestamento e estimular o florestamento? Sim, porque as plantas fazem, né, o sequestro do carbono. Então, letra D. Ok? Número 3. A ureia é importante nutricional. A ureia é importante fonte nutricional na agricultura e na pecuária, sendo usada como fertilizante do solo e como alimento para vários animais que também produzem e excretam ureia. Nomeie e defina as duas principais etapas de decomposição da ureia no solo. Então, olha só. As duas principais etapas são chamadas de amonificação e nitrificação. A amonificação é a transformação, você pode colocar aí, a amonificação é a transformação dos restos decompostos em amônia. E na nitrificação, você pode colocar, é a transformação da amônia em nitrito, ok? Letra B. Indique dois tipos de substâncias orgânicas nitrogenadas sintetizadas pelos vegetais a partir dos nutrientes gerados pela decomposição da ureia. Então, nós temos aqui, ó,
amônia e o nitrato. O nitrito também, né? Número 4. A prática da queima da palha da cana-de-açúcar para facilitar a colheita deve ser extinta no estado de São Paulo, por causar danos ao meio ambiente. Esses danos estão diretamente relacionados com o aumento de compostos nitrogenados no solo? Não. A redução da evaporação de água do solo? Não. O aumento da matéria orgânica? Também não. A redução da erosão na área? Também não. O aumento da concentração de gases tóxicos na atmosfera? Então, letra E, tá? Aumenta os poluentes do ar. Ok? Atividade 5. As nações no mundo têm discutido a possibilidade dos países ricos e poluidores pagarem impostos aos países em desenvolvimento, que mantiveram e ou plantarem florestas. Essa seria uma maneira de amenizar a contribuição dos países poluidores para o efeito estufa, responsável pelo aquecimento da Terra, pois as plantas, ao crescerem, retiram da atmosfera o principal elemento responsável por esse efeito. O elemento ao qual o texto acima refere-se faz parte do ciclo. Isso aí faz parte de qual ciclo, né? Ciclo do carbono, ok? A resposta nossa aí. Sexta e última questão. A cidade ideal seria aquela em que cada habitante pudesse dispor pelo menos de 12 metros quadrados de área verde. Curitiba supera essa meta com cerca de 55 metros quadrados por habitante. A política ambiental da prefeitura dessa cidade prioriza a construção de parques, bosques, praças, que além de proporcionar áreas de lazer, desempenham funções como amenizar o clima, melhorar a qualidade do ar, equilibrar o ciclo hídrico, minimizando ocorrências de enchentes. Letra A. Explique como as plantas das áreas verdes participam do ciclo hídrico, indicando as estruturas vegetais envolvidas nesse processo e as funções por elas exercidas. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um desenho e vou explicar ele, beleza? Você pode fazer a mesma coisa também. Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, o desenho de uma planta, aqui embaixo as raízes. Então, neste caso, olha só, o que nós temos aqui? Ó? Aqui a gente tem subindo em direção às folhas, a gente tem um vaso chamado xilema. O xilema é o vaso que leva as substâncias para a folha. Aqui na raiz existem pelos absorventes. Pelos absorventes nas raízes. Então, os pelos absorvem a água, né? Eles absorvem a água que cai sobre o solo. Essa água sobe por vasos como o xilema. Lá em cima, nas folhas, existem os chamados estômatos. Aqui vai ocorrer a chamada evapotranspiração, onde a água retorna para a atmosfera, ok? Então, o que acontece? A água da chuva que cai sobre o solo, as raízes, parte dessa água as raízes captam através dos pelos absorventes, sobe por meio do vaso do tipo xilema, chega lá em cima, parte dessa água ela é transpirada pelos estômatos, chamado de evapotranspiração, ok? Então, isso aí é a letra A. Letra B, qual seria o destino da água das chuvas? Ou o solo, ou evaporação, ou os oceanos, rios. Esses são os destinos aí da água da chuva. Ok, pessoal? Beleza, então? Beleza, até mais. Até o próximo vídeo aí.